ZYL 204, 1140 kHz. Rádio Minas AM, emissora do sistema Mairink de comunicação. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus, nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC, Avenida 1º de Junho, 697, telefone 2219288. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. Confecções é com a Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo, em operações puramente comerciais que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo,
não nos esqueçamos de que, se não possuirmos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Bom dia, amigos ouvintes do programa Projeto Futuro, Rádio Minas. É um prazer muito grande estarmos na manhã de hoje aqui com vocês para mais esse momento de estudo nessa grande sala de aula. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dar um recado da Célia, que está fazendo as excursões lá para o Chico Xavier. A Célia, o ônibus vai sair hoje da Praça do Santuário às 11h30 da manhã, às 11h30. Ela ainda tem algumas passagens. Então, as pessoas que se interessam e desejam viajar com a Célia, é só ir na Praça do Santuário às 11h30, que ela vende a passagem na hora. E vamos então dar continuação no estudo que a gente vem fazendo desde semana passada, que é sobre o homem durante a vida terrena. Nós estamos hoje aqui com o nosso companheiro Jesuíno. Bom dia, Jesuíno. Bom dia, Helena. Bom dia, rádio ouvintes. É muito bom estarmos aqui com você hoje, Jesuíno, para dar continuidade ao estudo que a gente vem fazendo já há 2 sábados sobre o homem durante a vida terrena. E tem alguns pontos que as pessoas realmente ficam muito curiosas, ficam querendo realmente saber, né, se esclarecer, principalmente com relação a algumas pessoas que nascem na pobreza, na indigência e outras na opulência. Por que isso acontece? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas, afetadas por moléstias incuráveis, enquanto outras pessoas possuem uma vida totalmente cheia de vantagens físicas, é o que nós chamamos de plena saúde? Será isso um efeito do acaso ou é um ato da providência divina? Veja bem, Nena, se é efeito do acaso, não o é da providência. Se é efeito da providência, pergunta-se, onde está sua bondade e sua justiça? Ora, é por não compreenderem a causa desses males que muitas pessoas são levadas a acusá-la. Compreende-se que aquele que se torne miserável ou enfermo por suas imprudências ou seus excessos, seja punido pelo que pecou. Mas, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que faz ela para merecer semelhantes aflições desde o seu nascimento ou para delas tornar isenta? Se se admite a justiça de Deus, deve-se admitir que esse efeito tem uma causa. Se essa causa não está nessa vida, deve ser diante dela, porque em todas as coisas a causa deve proceder ao efeito. Por isso, é preciso, pois, que a alma tenha vivido e que tenha merecido uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, com efeito, que mais de um homem que nasceu na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, mas fez mau uso da sua fortuna que Deus lhe deu para gerir. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças quando se não resulta da condução atual, da conduta atual, se ela não devesse uma compensação. É a convicção que se adquire dessa verdade pelo Espiritismo que dá força para suportar as vicissitudes da vida e aceitar a sorte sem invejar a dos outros. Vale dizer ainda, quanto a essa questão, que uma vida penosa não é sempre uma expiação. Frequentemente é uma prova escolhida pelo próprio Espírito que vê um meio de se adiantar mais rapidamente, se a suporta com coragem. A riqueza é também uma prova, porém mais perigosa do que a da miséria, pelas tentações que dá e os abusos que provoca. O exemplo daqueles em que frequentemente saem menos vitoriosos. Ô Jesuíno, mas por que
que há homens idiotas e imbecis no sentido de deficiência mental, né? Não no sentido pejorativo que muitas vezes as pessoas usam, de chamar os outros de idiota e de imbecil, mas no sentido realmente desse obstáculo mental. Pois bem, Helena, veja bem, as almas idiotas, não raro, são mais inteligentes do que se supõe, pois sofrem da insuficiência dos meios que se dispõe de se comunicar, da mesma forma que um mudo sofre da impossibilidade de falar. Nesse caso, o objetivo da providência divina é que, estando o espírito sujeito à punição, aprendem a necessidade do bom uso das faculdades. Na condição de espírito, o idiota tem frequentemente consciência do seu estado mental e compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Existe ainda uma publicação feita na Revista Espírita de 1860, está lá na página 173, que diz que estudos feitos sobre os cretinos e os idiotas provam que sua alma é tão inteligente quanto a dos homens, a dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida aos espíritos por terem abusado de sua inteligência e que sofrem cruelmente em se sentirem desprezo do qual se veem objeto, quando talvez tenham sido insensados na sua existência precedente. Agora tem uma questão, Jesuíno, que muitas vezes as pessoas levantam: mas se é desse jeito, qual a culpa do pai e da mãe por ter um filho assim? Aí a gente até esclarece que nós estamos ligados aos nossos comprometimentos. Então, se a gente tem um filho dessa forma, fatalmente, porque nós contribuímos em outras vidas para que ele cometesse os erros que ele cometeu, usasse indevidamente a sua capacidade intelectual, então fatalmente a gente tem responsabilidades com ele. E é justamente para sanar essas falhas nossas que eles veem como os nossos filhos, que muita dúvida dos pais às vezes gera com relação a isso. Agora tem uma outra questão, Jesuíno, que também é muito questionada, muito perguntada, é qual o estado da alma ou do espírito durante o sono. Durante o sono físico, qual é o estado da alma? Veja bem, Helena, durante o sono, o espírito jamais está inativo. Afrouxando os seus laços que prendem ao corpo e não precisando este de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Não basta o estado de torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Para emancipar, ele aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais. Durante o sono, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que nesse instante o espírito goza de toda a sua liberdade e plenitude das suas faculdades. Ele aproveita o repouso do corpo e os momentos em que sua presença nele não é necessária para agir livremente e ir onde quer. Durante a vida, a qualquer distância em que se transporte, o espírito está sempre ligado ao corpo por um laço fluídico que serve para chamá-lo desde que sua presença seja necessária, e esse laço só se rompe com a morte. Jesuíno, mas qual a causa dos sonhos? A causa dos sonhos? Veja bem, enquanto o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. O sonho é a lembrança que o espírito viu durante o sono. Notais, porém, que nem sempre sonhais. O que isso quer dizer? É que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormias. É que, não estando então a alma em pleno desenvolvimento de suas faculdades, muitas vezes apenas fica a lembrança da perturbação que o espírito experimenta à sua partida ou ao seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Aí é muito interessante, né, a gente notar que nem sempre que a gente sonha é o que a gente vivenciou durante a noite. Muitas vezes é obra da nossa própria memória.
porque são coisas que nós desejamos fazer, são coisas que nós sonhamos em fazer, sim, são coisas que nós desejamos que não aconteçam, os nossos medos, que fluem e ficam a lembrança, e a gente acha que sonhou, viveu aquilo. Não, muitas vezes é coisa da nossa própria memória, nosso próprio ser, né, que cria, não que a gente vivencia. Agora, uma outra questão, Jesuíno, são os pressentimentos. Várias pessoas falam assim, mas é só eu sentir que vai acontecer alguma coisa, acontece. Então, da onde vêm os pressentimentos? Veja bem, Helena, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto que um espírito vos quer bem. Também está na intuição da escolha que haja feito, é a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Ele conserva no foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. É esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando chega o momento de sofrê-las. Aí se torna um pressentimento. Certo. Ô Jesuíno, por que na Terra nós vamos encontrar homens selvagens e civilizados, já que nós estamos num processo de desenvolvimento, progresso? Por que nós vamos encontrar no nosso planeta homens selvagens ainda junto com homens civilizados? Veja bem, Helena, essa questão. Se a preexistência da alma, sem a preexistência da alma, esta questão seria insolúvel, a menos que se admita que Deus criou almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação de sua justiça. Por outro lado, a razão recusa admitir que depois da morte, a alma do selvagem permaneça perpetuamente num estado de inferioridade, nem que ela esteja na mesma posição da do homem esclarecido. Admitindo-se para as almas um mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização sobre a Terra é um fato material, que prova o progresso que uns cumpriram e que os outros ainda podem realizar. A alma do selvagem alcançará, pois, com o tempo, o grau da alma civilizada, mas, como todos os dias morrem selvagens, sua alma não pode alcançar esse grau senão nas encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, passando por todos os graus intermediários entre os dois pontos extremos. Ô Jesuíno, mas nesse caso aí, não seria admissível, segundo algumas pessoas pensam, que a alma, não encarnando mais de uma vez, quer dizer, tendo apenas, sendo criado no momento do corpo, e só encarna aquela vez, faça o seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Não seria admissível isso? Bem, Helena, olha aqui, essa posição seria admissível se não houvesse sobre a Terra senão homens do mesmo grau moral e intelectual, caso em que poderia se dizer que a Terra está afetada a um grau determinado. Ora, tem-se diante de si a prova contrária. Não se compreenderia com efeito que o selvagem não possa alcançar a civilização neste mundo, uma vez que há almas mais avançadas encarnadas sobre o mesmo globo. De onde é preciso concluir que a possibilidade da pluralidade das existências terrestres resulta dos próprios exemplos que se tem sobre os olhos. Se fosse de outro modo, seria preciso concluir, primeiro, porque só a Terra teria o monopólio das encarnações. Segundo, porque, tendo esse monopólio, aí se encontra almas encarnadas em todos os graus. Correto, Jesuíno. Agora são 9h50. As pessoas que desejarem participar no final do programa, do sorteio de um livro espírita e de uma revista espírita, liguem para nós. Nosso telefone é 222-0001 e 222-0002. Nós estamos aqui conversando com o nosso companheiro do movimento, Jesuíno. E, Jesuíno, nós gostaríamos de perguntar para você de onde vem o caráter distinto dos povos, que a gente vê assim, cada povo tem um caráter diferente do outro, os conceitos, de onde vem isso?
Veja bem, são espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e as mesmas inclinações, que se encarnam no meio simpático e frequentemente no mesmo meio onde possam satisfazer suas inclinações. Correto, e até cumprir as suas propostas de vida, né? As suas propostas de vida. Ô Jesus, mas a gente vê nesse contexto aí dos povos, a gente vê que alguns progridem, mas outros chegam a um certo ponto de desenvolvimento, seja intelectual ou moral, ele começa a degenerar. Como isso acontece? Como progride e como degeneram os povos? Veja bem, Lena, o homem progride por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o decorre imediatamente. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem pode escolher este ou aquele. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto à degeneração dos povos, mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que revolveram profundamente, caíram na barbárie. Acontece que esse estado de degeneração é um estado aparente e transitório, que pode ser comparado a uma casa em ruína, que manda-se demoli-la e constrói-se outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na morada. Se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, a dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas, quanto a dos homens da Idade Média. E desde então pergunta-se, por que elas têm costumes mais dóceis e a inteligência mais desenvolvida? Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda, qual seria o fruto do trabalho que se faz para melhorar um povo? Se está a começar todas as almas novas que chegam diariamente. Os espíritos se encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Veja bem, um chinês, por exemplo, que progrediu suficientemente e não encontra na sua raça um meio correspondente ao grau que alcançou, se encarnará entre um povo mais avançado. À medida que a geração dá um passo à frente, ela atrai por simpatia novos espíritos mais avançados e que talvez sejam os que viveram em um mesmo país, se progrediram, e é assim que passo a passo uma nação avança. Se a maioria dos povos fosse de uma natureza inferior, os velhos partindo cada dia e não retornando a um meio mais inferior, o povo degeneraria e acabaria por se extinguir. Jesus, realmente isso aí esclarece. Agora nós estamos terminando a primeira parte do nosso programa, mas nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre o progresso das pessoas, de nós aqui na Terra, do planeta, da humanidade, enfim, com o senhor Antônio Paixão, que vai fazer a segunda parte do programa junto com a Érica. Nós queríamos, Jesus, agradecer a sua presença aqui e esperamos contar com você outras vezes para participar do programa Projeto Futuro. Pois bem. A gente agradece e vamos então pedir os nossos comerciais, porque são 9h55 e vamos para a segunda parte logo após. Se você ainda deseja viajar com a Célia, é só ir à Praça do Santuário às 11h30 da manhã, ok? Um bom dia a todos. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, Cactus, a sua moda agora, Cactus nos momentos com você. Cactus,
Cruz, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC, Avenida 1º de Junho, 697. Telefone 2219288. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. Confecções Equa Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque é bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Ligue, participe. Faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Você sabia que no ano 2000 o movimento de unificação do movimento espírita completa 50 anos? Bom dia, amigo ouvinte. Estou aqui agora na continuação do nosso programa Projeto Futuro. E você que queira participar conosco, os nossos telefones são 221-0001, 222-0001 e 222-0002. Nós estamos aguardando a sua participação. E vamos dar continuidade ao nosso programa, conversando aqui com o senhor Antônio Paixão. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, ouvintes da Minas. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Projeto Futuro. Senhor Antônio, nós vamos dar continuidade ao assunto da primeira parte e a nossa primeira pergunta é: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Antes de responder, é importante que para as pessoas que estão agora sintonizando, que nós estamos falando sobre o homem durante a vida terrena. Então, vamos agora responder a essa primeira pergunta. O estado de natureza é um estado primitivo. Então, são coisas distintas, o estado de natureza e lei natural. A civilização, ela é incompatível com o estado de natureza, o que significa para nós que o estado de natureza, nós só passamos por ele uma vez. A natureza permanece, mas nós passamos. Né? E as leis naturais, ou a lei natural, rege o nosso comportamento por toda a nossa vida, mesmo depois que nós tenhamos passado já pelo estado de natureza. Bem, o que vem a ser então esse estado de natureza? É o estado de infância da humanidade. Como fomos criados simples e ignorantes, o espírito então tem o que a gente chamaria de infância do espírito, que não é temporal,
amadurecimento tenro ainda, porque a idade do espírito se fará mostrar através do conhecimento e não do tempo. O espírito não envelhece. Se somos imortais, evidentemente que não envelhecemos. Mas nós somos, como espíritos, perfectíveis. Ser perfectível significa ser perfeito no estágio em que se está, naquilo que já se conhece. Isso é ser perfectível. Bem, ser perfectível é ser perfeito no estado em que se está. Nós precisamos das leis naturais para que possamos, a cada instante, estarmos mais conhecedores e, evidentemente, buscando sermos mais perfeitos para cada estágio que nós alcançarmos no nosso conhecimento das leis e, então, na prática das mesmas. Esse estado, então, de natureza, ou vamos. Então, isso é natural em nós. Mas nem todos nós vamos progredir da mesma maneira, no mesmo espaço. Vai haver, então, de acordo com escolhas, vai haver de acordo com condições colocadas por nós mesmos, pela justiça divina, nós é que decidimos. Então, nós vamos ter estágios diferenciados entre espíritos. Alguns, os mais adiantados, quer seja porque aproveitaram melhor o tempo, quer seja porque viveram mais. Ocupa então um espaço de maior conhecimento. E para que acontece isso? Exatamente para que seja propiciado àquele que caminha na frente, que se desenvolveu mais, ter oportunidade de transformar o progresso intelectual em progresso moral, porque ele o fará através do auxílio que dará àqueles que estão caminhando mais lentamente. Só tem uma razão para nós nos desenvolvermos, voltar para ajudar àqueles que estão atrás. Caso contrário, o desenvolvimento, o conhecimento estaria nos distanciando do nosso próximo e não nos aproximando dele. Nesse caso, seria melhor que a gente não adquirisse conhecimento. Não adquirisse, né? Ficasse na condição anterior. Porque o nosso propósito aqui, Sr. Antônio, realmente é esse, né? É ajudar, proporcionar àqueles companheiros que ainda não chegaram à nossa condição condição não, favorável, né? A condição favorável para que ele nos acompanhe. Porque não adianta nada a gente ir na frente e deixando nossos companheiros para trás. E isso é preciso entender bem. Não é por ser bonzinho que nós fazemos isso, não. Porque a maioria das pessoas acha necessidade, porque não é por ser bonzinho. Se não fizermos por bondade, devemos fazer por inteligência, porque é dando que se recebe. Justamente. Se eu não dou, não recebo, evidentemente. Como um dia seremos um rebanho só para um só pastor, com certeza, se nós não auxiliarmos, não teremos que voltar para procurar os que ficaram para trás. Nós temos responsabilidade com isso. Então não é por ser bonzinho, é porque realmente é isso que precisa ser feito. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Por coincidência, essa pergunta é a que está mediando a sequência de perguntas. É uma pergunta bastante polemizada no nosso meio. Há pessoas que não conseguem perceber que o progresso intelectual, por uma lei natural, ele vai sempre caminhar na frente. Ninguém pode fazer o bem se não souber o que está fazendo. Então, o discernimento entre bem e mal virá através do progresso intelectual. Ele sempre estará na frente. Nós vamos observar o seguinte: muitas vezes aqui nessa existência terrena, a gente vê uma pessoa que aparentemente o intelecto é de um nível muito baixo. Um exemplo muito gritante para nós é o do nosso querido Chico Xavier, que nesta existência atual só fez o 4º ano de grupo. Tá bem? Mas nós vamos observar, se ele está praticando o bem, ele já progrediu moralmente, ele está moralmente adiantado.
Se ele está moralmente adiantado e se o intelecto só caminha na frente, evidentemente que ele já tem o patrimônio intelectual. Não é o que, como nós estamos pensando, que ele é um ignorante. Não. Ele só não precisou nessa existência, não precisou ou não quis demonstrar esse progresso intelectual. Ele está demonstrando nas sublinhas através do seu comportamento moral. Então, na realidade, esse progresso intelectual vai sempre caminhar adiante e é ele que engendra, né, o progresso moral. Esse progresso moral, então, é decorrente do progresso intelectual. Ninguém poderá progredir moralmente sem antes progredir intelectualmente. O que não significa que haja um caminhar concomitante, ou seja, que caminhem juntos. Muitas vezes o intelecto dispara e é o que mais comum nesse nosso mundo de expiação e provas, por isso que nós estamos aqui, com certeza, para contermos um pouco o nosso caminhar intelectual e cuidarmos mais do nosso caminhar desenvolvermos mais, né, moral. esse lado moral. E esse lado, quando o senhor disse, esse exemplo que o senhor citou, né, esse exemplo de desenvolvimento moral e intelectual, eu lembrei dos autodidatas. Sim. Porque eles, quando o senhor citou o Chico Xavier, são pessoas assim que nesta existência não fizeram mais do que o 4º ano primário, ou às vezes nem isso, né? Mas tem uma capacidade tão grande para, sabendo que é bagagem, né, que é atributo do espírito, a gente nem pode dizer que é para aprender coisas novas, é simplesmente para lembrar coisas novas. Exatamente, né? Para puxar para fora o que já está para fora, lá dentro. Isso, aquilo que nele já é natural. Já é natural, né? Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Bom, quem está acompanhando o programa já está deduzindo pelo caminhar, pelo desenvolver do assunto, que o progresso, realmente, o que nós chamamos de evolução, é a somatória do progresso intelectual mais a somatória do progresso moral. Isso, então, seria, nós estaremos, cada vez que nós aproximamos o progresso moral do progresso intelectual, nós estamos galgando degraus na escada evolutiva. Objetivo final, nós atingirmos no reino hominal o ápice do progresso intelectual e o ápice do progresso moral. Quando se encontrarem esses dois vetores, nós estaremos deixando o reino hominal, porque nós estaremos atingindo a plenitude do livre-arbítrio, quando nós não precisaremos mais dele, porque sempre saberemos o que fazer, só teremos um caminho, o caminho do bem. Então, na realidade, esse é o objetivo. Agora, nada impede que, utilizando esse livre-arbítrio relativo que nós temos aqui nesse planeta, nós caminhemos demais no progresso intelectual. Não tem importância. Nós teremos que, de qualquer maneira, caminhar também, progredindo moralmente, porque é lei e só acontecerá esta liberdade do reino nominal quando nós atingirmos plenitude nesses dois caminhos, no progresso intelectual, né, e progresso moral. Seria o equilíbrio, mas num patamar. Não é o equilíbrio, porque você pode, né, ter um tiquinho de intelecto, um tiquinho de moral, está equilibrado. Entretanto, está faltando muito. É o ápice mesmo, a plenitude, né? E aí, então, não tem importância isso não. Muitos espíritos estarão voltando sem a preocupação agora de desenvolvimento, ou melhor, de progresso intelectual, considerando que já o tem. Então, vem para desenvolver, para progredir moralmente.
Nós estamos aqui no Projeto Futuro, são 10 horas e 14 minutos. E nós gostaríamos de lembrar a você, ouvinte, que queira participar com a gente, que tem alguma dúvida, quer nos fazer alguma pergunta, que os nossos telefones estão à disposição de vocês. Nós temos 2 telefones, 222-0001 e 222-0002. Estamos aguardando a sua participação. Participe, tire suas dúvidas. Nós ficaremos muito honrados com a sua ligação. Vamos continuar aqui com o Sr. Antônio. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Hélida, isso é só uma questão de visão. Se nós partirmos do princípio que nós somos imortais, evidentemente que aí está afastado a necessidade de observação relativa a tempo. Se essa coisa de lentidão ou não, isso tudo fica secundário quando nós pensamos na imortalidade do espírito. Tá? O importante é chegar lá. Agora, não há como sair correndo. Então, o progresso, ele vai ser natural. E a gente chama com palavras que o homem entende e que o homem utilizou, porque os espíritos nos responderam de acordo com a elaboração das perguntas. E com a nossa condição de entendimento. Com a nossa condição de entendimento. Então, as palavras que nós usamos, nessa coisa de regular, de lento e tudo, nada. O progresso, ele resulta das forças, porque é uma lei. Então, nós vamos ou vamos, e vamos mesmo. Agora, o caminho, tá bem? Quando nós aqui escolhemos, às vezes, um povo, ou uma faixa da humanidade, ou, se quisermos, um de nós, individualmente, né? A gente não caminha pelo caminho não mais rápido, mas mais reto. Então, não caminhando pelo mais reto, com certeza, fazendo analogia, se você não pega a estrada mais transitada, mais lisa, mais arrumadinha para andar, você sai pelo mato, evidentemente que você vai ter que estar saltando moitas, espinhos, mas vai também, né? Nós vamos ver o seguinte: de repente nós vamos ter que entrar no meio de um espinhal completo para podermos entender e voltarmos para o caminho mais fácil, de mais fácil acesso, mais limpo e tudo. Isso são analogias que nós podemos fazer o tempo inteiro. Então, Deus, quando o homem assim procede, deixa o caminho mais reto, Deus, através de suas leis, não ele, Deus, as leis de Deus nos sujeita de tempos a tempos a alguns abalos, físico ou moral, que é um chamamento para que nós retornemos ao caminho mais reto, mais objetivo, e não mais rápido, tá certo? E nem mais depressa, nada de... porque nós somos imortais. Imortais, temos todo o tempo, né? Então nós vamos só... né? Naturalmente, devemos buscar o caminho de mais fácil acesso para esse objetivo. Aí então, completa a resposta. E aí, nessa colocação do senhor aí, nós vemos que muitas pessoas imaginam que precisamos sofrer, né? Que o caminho de mais fácil acesso a Deus, para se chegar mais depressa a Deus, é o do sofrimento. Então ele acha assim, que tem que sofrer. Há pessoas que imaginam assim. E na realidade, ninguém veio para sofrer. Né? É igual o senhor disse aí, nós é que escolhemos o caminho do pedregulho, do espinhaço, nós é que escolhemos, é uma escolha nossa. Isso não nos foi colocado como prova e nem como condição, isso é escolha nossa, né? Os ouvintes já devem estar deduzindo o seguinte: tem 2 caminhos para nós progredirmos. Um deles é através desse chamado, entre aspas, sofrimento, né? Que é o nosso chamamento, fica nos chamando a atenção o tempo todo. É o sofrimento ou dor, como queiram, né? Isso é físico, é sensação e acaba.
E tem um outro caminho, que é esse que eu falava antes, uma estrada mais limpa, menos dificuldade e tudo, que é o do amor. Ora, se você entendeu e descobriu e resolveu tomar esse caminho, dificilmente você se afastará dele de novo, porque quem prova, como disse o Cristo, aquele que penetrar no meu gozo jamais se afastará dele. É isso, encontrou um caminho onde é só caminhar naturalmente, né? E progredir. Para que nós vamos sair? Então, por isso o mundo, esse planeta Terra, é de expiação e provas. Nós estamos indo pelo amor quando estamos suportando as provas com resignação, sabendo que é o custo da conquista do que nós estamos buscando. E estamos em expiação quando saímos desse caminho do amor e vamos... O que é a dor para você? É quando você acha que ela não devia ser sua, devia ser minha. Então aí é um sofrimento enorme, né? Uma sensação de injustiça, de indelicadeza. Por quê? Porque é comigo, né? E é isso, então, é o caminho tortuoso que a gente fala. É quando você está em expiação, quer dizer, expiar do verbo ver mesmo, ver que você está naquele caminho, porque você ainda não entendeu o que precisava passar para o outro lado. Então, na realidade, não tem que ir através de dor nem de sofrimento nenhum, só quem quer. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Isso é um ledo engano. Com certeza. Nós já estamos falando aqui o tempo todo de lei. Lei que tem que ser cumprida porque é imutável. Lei do progresso. Então, observando o conjunto, nós vamos ver que o homem, a cada dia que passa, ele se adianta mais. Por quê? O intelecto, a ciência, o homem vai descobrindo por essa necessidade de busca, ele vai descobrindo e aprendendo. E quanto mais ele vai desenvolvendo o intelecto, né, mais ele vai tendo condição de discernir, e nós ficamos reclamando o tempo todo das coisas, mas é pelo vício de reclamar. Se nós observarmos, nós vamos ver as palavras de Jesus: se tiverdes bons olhos, lá no Sermão da Montanha, né? Se tiverdes bons olhos e pontinhos, você vai enxergar. Agora, há pessoas que postarem com esse retrocesso, entre aspas, no coração, só conseguem enxergar com os olhos as coisas ruins. E o homem tem um prazer mórbido em propagá-las através dos meios de comunicação. Não dá audiência se não se falar no mal. Justamente. Tá bem? Então o que acontece? O bem é silencioso. Ele não precisa fazer alarde, porque ele é por si. O mal, por não existir, ser uma condição criada pelo homem, não foi por Deus, ele tem que fazer barulho, senão ele não chama atenção. E determinadas pessoas desavisadas ficam prestando atenção só no barulho e não vê o que está acontecendo em silêncio. Aí está o pensarmos que a humanidade não está progredindo, mas ela está sim. Por isso que precisamos ter atenção, né, Sr. Antônio? Aquele que tiver olhos de ver, que veja. Se tiver ouvidos de ouvir, que escute palavras de Jesus. Que cada um vai ver e sentir na sua condição, né? Dentro daquela condição que ele está. Está nos nossos olhos. As coisas são como são. Nós as vemos melhores ou piores de acordo com o nosso estado de espírito. Qual o maior obstáculo ao progresso, Sr. Antônio? Essa pergunta final é bastante interessante e a gente observar. Há aqui nesse planeta, sem exceção, espíritos vinculados ao planeta por necessidade. Não aqueles que vêm em missão por bondade, não tem necessidade de estar ligado aqui. Os que têm, eu me coloco no meio deles, nós temos sistematicamente, em dosagens diferentes, orgulho e egoísmo. Por isso é que estamos aqui. Qualquer um espírito que conseguir transformar o seu orgulho em humildade e o seu egoísmo em altruísmo, com certeza estará se desligando desse planeta, não ficará mais vinculado a ele. Então é o orgulho e o egoísmo.
Então nós vamos ver, essa referência é o progresso moral, porquanto o intelectual se efetua de qualquer maneira. Tá bem? Com orgulho, com egoísmo, não tem importância, porque ele caminha na frente. Então a gente faz a referência ao progresso moral, né? O intelectual ele vai de qualquer jeito. À primeira vista parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, do orgulho e do egoísmo. E na realidade é mesmo. Se nós não tivermos cuidado, o progresso intelectual vai nos distanciando pelo orgulho e pelo egoísmo dos nossos semelhantes. Os nossos semelhantes, o nosso próximo, não é nada mais do que o nosso instrumento de crescimento. Nós já dissemos há poucos momentos que não é por ser bonzinho que eu vou tratar bem o meu semelhante, não. É porque é dando que se recebe. É uma lei de ação e reação. Então, se eu for inteligente, muito antes da bondade eu vou tratar bem o meu próximo, com muito zelo, né? Por quê? Porque é assim que eu vou receber algo, assim que eu vou crescer. Então, porque se eu não fizer por bondade, que eu terei que fazer por inteligência. Por inteligência. Desenvolver a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno vão incitando o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. É interessante observarmos isso. Muitas vezes é necessário que o mal atinja o seu ponto mais alto e mais culminante para que haja um despertamento e o homem, até saturado de fazer o mal, resolva, entenda que deve fazer o bem. Então é bastante importante a gente lembrar que às vezes a gente lamenta uma situação ruim, e se você pensar, não vai aqui qualquer ironia, mas a melhor situação da sua vida é quando você está sem nada. Perdeu o emprego, está doente e tudo, está na pior, não é assim? Porque daí não tem jeito de piorar mais. Só vai melhorar. Porque parado não fica. A lei é natural, tem que caminhar. E se você não tem como mais caminhar para baixo, a única maneira que tem que se esperar é que vai caminhar para cima. Só vai melhorar, não é assim? Então, na realidade, é muito bom quando a pessoa chega nesse ponto, porque daí para frente as coisas só vão melhorar, porque não tem mais jeito de piorar, não é assim? Então, vamos ver que além do gozo, né, dos bens terrenos, que esse gozo, o que ele proporciona, existe uma felicidade maior, infinitamente mais duradoura, que é essa que com certeza nós iremos atingir com a nossa libertação. Nos parece ser o que Jesus quis dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele não falou, e serás feliz, e terás muitos bens, nada. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Então, na liberdade é que está contida toda a nossa felicidade, todo o nosso amor, serenidade, todas as virtudes. Só amaremos, só seremos felizes quando livres. Nós estamos na realidade buscando a nossa liberdade, e nada mais especificamente, porque nós estaremos jogando fora. Enquanto estivermos presos a alguma, como se diz, alguma coisa, né, de vida, que seja nessa vida ou em vidas passadas, não encontraremos essa liberdade. Então, quer dizer, a nossa busca é essa, né? É nos libertar. No corpo físico, nós não conseguiríamos felicidade plena. Então, a liberdade é essa, porque o nosso corpo físico não é nada mais do que uma cadeia para o espírito. Nós estamos buscando, então, na realidade, primeiro, a liberdade. A liberdade. Senhor Antônio, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, o Sebastião, do bairro Nações. A pergunta dele é mais dentro do assunto anterior, do primeiro bloco. Se o senhor puder nos responder, com certeza. Ele pergunta se é permitido o encontro com os entes queridos que já morreram depois da nossa morte. Com certeza, com certeza. Esse fato leva a gente a ter alguma dúvida pela nossa ansiedade, pela pouca compreensão no espaço. Nós queremos imediatamente encontrar, mas nós encontraremos de qualquer maneira, fatalmente, com todos. Por quê? Porque esse encontro não se faz como aqui no plano físico, conversando e tudo. Se faz através de vibrações,
de afinidades e de sintonia. E isso vai acontecer fatalmente com todos nós. Pois é, São Antônio. E temos uma outra pergunta também de um participante, o César, que perguntou-nos se a palavra de Deus é tão poderosa e tem tantos pregadores, por que não vemos, pois, hoje, nenhum fruto da palavra de Deus? Essa pergunta quer nos parecer que já tenha sido respondida durante o andamento do programa. Lá, Jesus, no Sermão da Montanha, vou repetir, ele falou: quem tem olhos de ver, se os teus olhos forem bons, quer dizer, só não vê o fruto da palavra de Deus, de todo o seu trabalho, da beleza da sua criação, aquele que ainda não tem olhos de ver. Nós vemos o que queremos, de acordo com o nosso estágio na escala evolutiva, né? A mesma coisa, vista por pessoas diferentes, apresentará aspectos diferentes, né? Aquilo que por ter os olhos bons, vai enxergar como o fruto da palavra de Deus, palavra ou criação. Quem, ao olhar uma criança, um nascituro, tão linda, uma mãe amamentando, pessoas caminhando, a beleza que está ao nosso dispor no universo, e não se sensibilizar, e não enxergar aí o fruto da palavra de Deus ou da criação, com certeza deverá aguardar algum tempo, porque até o momento só estará observando as deformações que os olhos conseguem perceber. Só de perceber a harmonia que existe em todo o universo, né, São Antônio? Como que tantos planetas no mesmo universo nunca se chocam. Como se diz, é uma harmonia que só pode prover de Deus. Só para encerrar, Helder, é importante observar, né, para o nosso companheiro que fez a pergunta, algo muito interessante. Todas as vezes que você olhar na horizontal, você vai acreditar no homem, porque você vê coisas que o homem é capaz de fazer. Mas volte o seu olhar para a vertical, olhe para cima, aí então você vai acreditar e perceber o fruto da palavra do Criador. Porque lá na vertical você vai ver coisas que o homem não é capaz de fazer. Justamente. Aí então teremos uma visão diferente, né? Justamente, São Antônio. E nós estamos, né, terminando aqui o nosso programa, nosso projeto futuro, e agradecemos ao São Antônio a participação e o carinho com que ele atendeu o nosso pedido. Isso é para mim um prazer, mais que prazer, uma obrigação, passar algo daquilo que eu possa ter percebido nos meus estudos, nas minhas andanças por aí. Mais uma vez, desejando como mensagem final a vocês, companheiros que cuidam, que laboram com o Projeto Futuro, que possam se manter perseverantes nesse trabalho tão bonito, tão dignificante, não é assim? Que tenham cada vez mais força, mais entusiasmo para poder levar em frente esse projeto que com certeza pode estar sendo indiferente para alguns, mas está sendo produtivo, está sendo bom, está sendo instrumento de crescimento para muitos, não é assim? Então é isso, a gente agradece a oportunidade e deseja a todos um bom dia. Muito obrigada, São Antônio. Agora nós vamos fazer o nosso sorteio e a ganhadora do livro é Lenir de Oliveira Tavares, do bairro LP Pereira. E da revista, o ganhador da revista é Antônio João Martins, do bairro Santa Rosa. Vocês podem comparecer à banca Allan Kardec, né, na esquina da 1º de junho com a São Paulo, e retirar os seus brindes. E vamos terminando por aqui, deixando a todos vocês muita paz, muita alegria nessa nova semana, né, que vai se iniciar, e que vocês todos tenham um bom dia.